Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com a Priscila Tarabossi, aprovada no 29º exame da OAB. Oi, Priscila, bem-vinda ao Estratégia. Oi, Renata, tudo bom? Tudo jóia. Para a gente começar, então, a nossa entrevista, eu queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, se já se formou ou ainda está na faculdade. Então, meu nome é Priscila, tenho 23 anos. Atualmente eu moro na cidade do Rio de Janeiro com os meus pais. Eu formei em Direito no final do ano passado na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu fui aprovada no 29º exame da OAB e estou muito feliz de estar aqui. Parabéns aí por essa conquista. Obrigada. Você fez o exame pela segunda vez? Isso, eu fiz a primeira vez no ano passado, no 10º período, mas com a confusão de TCC eu nem estudei, eu só me inscrevi, fui lá no dia, fiz a prova, obviamente não passei na primeira fase, e aí eu decidi que eu ia focar no AB quando eu formasse, aí eu voltei para morar com os meus pais para ficar só estudando para o AB. Aí eu me inscrevi nesse 29º, não fiz o 28º, para ter mais tempo para estudar. E aí eu fiz agora no meio do ano e eu considero meio que a minha primeira vez, que foi a primeira vez que eu peguei para estudar mesmo para a OAB. Parabéns aí, é difícil ter essa aprovação, né? E muita gente tenta, às vezes não consegue. Que bom que você estudou e conseguiu. Agora vamos contar então como foi o seu estudo. Para a primeira fase, o que você fez? Então, na primeira fase eu estudei sozinha, que me atrapalhou muito, porque eu perdi muito tempo pesquisando material na internet, separando, tentando encontrar alguma coisa ali que eu achasse que fosse mais importante para a prova ou não. E aí eu acabei perdendo muito tempo com isso para realmente enfatizar no estudo para a OAB. Já na segunda, não. Eu já, desde a aprovação, eu já fiz a estratégia e aí, nossa, deu muita diferença, assim. Você conseguiu estudar com mais eficiência? Muito mais, muito mais. Certo. Na primeira fase, mesmo aí nessa um pouco de desorganização, como você disse, quanto tempo você tinha disponível para estudar? Como é que você se organizava pelas matérias? Muitas matérias por dia ou uma só? Eu estudava num ciclo de 2 matérias por dia. Eu foquei mais em constitucional, ética, matérias que eu sabia que caíam mais, tinham maior peso. E essas até consegui dar uma revisada ainda para o final, porque eu foquei bastante nelas. Teve matérias que eu nem peguei para estudar, por exemplo, civil, porque é muito vasto. Eu pesquisava muito questão de quais tópicos caíam mais, então eu tentava, de cada matéria assim, tentava bater mais neles. E quando eu vi que faltava assim umas 2 semanas para o exame, eu comecei a fazer só exercício. Na plataforma de exercícios, eu ia fazendo exercício e vendo comentário. Aí foi assim que eu foquei mais assim na primeira fase. Conseguiu treinar bastante aí para a FGV. E aí, como é que foi para você a escolha da disciplina de segunda fase? Foi mais por afinidade ou por um desafio? O que é que você priorizou? Bom, na segunda fase tem a peça prática, né? E eu não cheguei a fazer um estágio fora da faculdade, o que facilitaria muito, né, na hora de fazer a prova. A maioria das pessoas escolhe porque fez um estágio naquela área e eu não tinha isso. Então, o que eu fiz? Eu já tinha decidido que para a segunda fase eu ia fazer o estratégia, porque eu já tinha conversado com alguns familiares, eu já tinha pesquisado nos sites, já tinha escolhido que eu ia fazer o cursinho para a segunda fase. E aí no próprio site de estratégia eu vi um artigo que estava falando um pouco sobre como escolher e tinha alguns modelos de provas antigas. Eu fui abrindo, algumas matérias já sabia que eu não queria, que eu já não me identificava. Fui abrindo outras matérias que eu achava que eu poderia gostar. E administrativo eu me senti confortável respondendo aquelas questões. Então eu achei que eu provavelmente tinha uma afinidade maior, apesar de durante a faculdade eu não gostar tanto da matéria. E aí foi assim. E depois eu comecei a ver uns vídeos do Estratégia e eu encontrei o professor Igor, que é o professor do administrativo, e eu adorei o jeito como ele explica a matéria. Então eu decidi que seria administrativo mesmo, na segunda fase. Tá certo, você falou aí que o Estratégia te ajudou a definir a disciplina. E como você conheceu o Estratégia? Bom, eu tenho familiares que são concurseiros, né, já passaram em alguns concursos.
E eles sempre falavam do estratégia, que o estratégia era muito bom, então eu já conhecia o nome estratégia. E para a OAB eu pesquisei em alguns sites que falavam sobre, comparavam alguns cursinhos. E aí, nessa comparação, eu sempre vi a estratégia em um dos primeiros lugares, é o primeiro lugar sempre. Aí eu já fui nesse caminho, né, que era certo já. Certo. Então, no estudo para a segunda fase, como que você fez? Leitura, você priorizava que tipo de material, o que que funcionava melhor para você? Na segunda fase eu viajei muito. Então eu não tinha um horário muito fixo. Eu viajei muito para visitar família, amigos. Então eu tinha que estar sempre adaptando meus horários para também poder aproveitar com eles. Então o que que eu fazia? Eu priorizava as aulas ao vivo. Eu sempre tive o costume, tipo, quando eu assistia alguma aula, de já ir fazendo um resumo no notebook. Então eu fazia esse resumo das aulas ao vivo e depois lia o PDF. Aí eu ia contrapondo o que eu já tinha visto foi enfatizado na aula ao vivo com o que estava no PDF, e o meu resumo eu compunha ele assim. E aí depois, nos finais de semana, sempre era liberado um simulado que eles fazem, inédito, né? Bem próximo do que é a hora da prova mesmo. Então eu via as videoaulas, dava uma lida nos PDFs e revisava para o simulado. E o simulado era para fixar aquilo ali. Então, revisão você fazia sempre no fim de semana antes do Fim de simulado? semana, antes do simulado, eu dava uma lida no que eu tinha anotado e era isso. E na hora da marcação do vade-mecum também, porque para a segunda fase, o mais importante é a questão da marcação do vade-mecum. Inclusive que durante o curso, o professor Maza, ele dá essas dicas de como marcar, o que deve marcar, o que é mais importante. E na hora de eu fazer a marcação, eu já fixava também aqueles artigos, já ia me familiarizando com onde estava o que ali no vade-mecum. E você então treinou bastante aí para as peças, para essa segunda fase, você fazia escritos, mandava para correção? Isso, eu treinava bastante. E assim, eu vi uma grande diferença, porque como eu não tive essa experiência de estágio, eu tinha muita dificuldade na hora de fazer a peça. Tanto que no primeiro simulado vale 5, né, a peça. Eu tirei 1,2, assim, péssimo. No último simulado eu tirei 5, eu tirei a nota máxima. E na prova eu tirei 4,2, então eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, no início. E você foi vendo a sua evolução Isso. durante os treinos aí. E como foi então quando você chegou na prova? O que caiu lá foi inesperado ou foi algo que você já estava acostumado? Pois é, a prova é sempre uma caixinha de surpresa, né? Os professores batiam em várias coisas que poderiam cair, que sempre caem, e chegou lá na hora da peça, caiu uma coisa que muita gente ficou com dificuldade. Mas eu respirei fundo porque o professor Igor sempre fala durante o curso, não adianta, você vai chegar lá, vai ter alguma questão, vai ter alguma coisa que você não vai saber responder. Então segue a receita do bolo, que é o que eles dão. Então vai, senta, respira, fica calmo, procura no vade-mecum, já tá tudo marcado, e foi o que eu fiz. Eu fiquei assim até o último minuto na prova, procurando, tinha uma questão que eu não sabia, eu não lembrava, até hoje eu não sei se eu estudei essa matéria, mas eu acertei, porque eu segui o que eles falavam, e eu procurei no vade-mecum, encontrei a resposta lá na hora, e eu acertei essa questão. Então eu fui muito bem, porque eu segui o que eles falaram durante todas as aulas. Que legal. E como foi a sensação ao ver seu nome na lista de aprovados? Eu não acreditei quando eu olhei. Saiu aquela pré-aprovação, né, que o pessoal começa a divulgar antes da FGV, porque a FGV sempre dá aquele suspense, né? Demora para soltar. Aí eu falei assim, não, será que é verdade? Aí eu esperei, o professor Igor já veio me parabenizar. Aí eu falei, nossa, professor, mas é isso mesmo? Eu posso confiar? Pode confiar, tá certo. Aí eu comecei a contar para todo mundo. Foi muito bom. Tava muita gente torcendo lá em casa. Que legal. E nesse período de preparação, como você fez com vida social? Você deixou de sair, abriu mão ou conseguia conciliar? Não, o professor Igor ele sempre fala, assim, desde o início ele fez um material só para ajudar a gente a montar um cronograma.
Então, assim, eu estudava 10 horas por dia, mas ainda assim eu organizava meu horário. Eu conseguia ter tempo para a família, eu conseguia sair, eu conseguia me divertir, conseguia fazer uma atividade física, porque é tudo questão de organização. E o professor Igor, ele ajudou muito com isso. Assim, eu estudava bastante durante a semana, mas sem deixar de fazer minhas coisas também. E no domingo eu não fazia nada, domingo era meu dia de lazer. Então, sábado eram simulados, né? Então tinha revisão e simulado. Durante a semana era questão de novos aprendizados, questão de fixar matéria que eu estava com dificuldade. E domingo era dia de lazer, era para ficar em casa, era para sair com a família. E como eu falei durante a preparação para a segunda fase, eu viajei bastante também. Então eu estava na casa de parentes, eu estava na casa de amigos. Então eu sempre separava algum tempo para sair com eles, para dar uma atenção maior também. E qual era a sua principal motivação para seguir estudando? Eu acho que todo mundo que faz direito, o foco é sempre passar na OAB, né? Eu acho que parece que não é real que você fez direito enquanto você não passa na OAB. Então, acho que esse era o meu foco maior, assim. E depois que eu vi minha aprovação, eu fiquei muito animada com a questão de advogar, de poder ajudar com essa profissão, sabe? Porque eu acho que é uma profissão muito bonita. Então, acho que era esse, assim, meu foco. Então você pretende advogar agora? Agora eu pretendo. Antes você não pensava nisso? Antes eu não, era uma coisa muito abstrata para mim, porque como eu não estudei assim durante a faculdade para a OAB, eu achava que era uma coisa muito impossível, né? E aí agora assim que eu tô aqui, tô falando essa entrevista sobre a minha aprovação, eu fiquei bastante animada com essa possibilidade. E você viu diferença do que você aprendeu na faculdade e a forma que você estudou para a OAB de uma forma mais focada, mais específica no que a banca cobra? Sim, totalmente diferente. Porque na faculdade é tudo e de forma geral, né? Parece muito abstrato. E quando você está estudando para a OAB, eu acho que fica mais concreto, você vê aquilo ali como pode ser aplicado no dia a dia. Às vezes as pessoas já têm isso na questão do estágio, como eu não tive essa oportunidade, eu não sei. Mas para mim foi estudando para a OAB que eu vi realmente o que era o direito, assim. E aí me abriu os olhos para esse mundo da advocacia. E o que foi mais difícil nesse período de estudos? Foi lidar com a ansiedade do resultado. Para a primeira fase, eu acho que isso foi pior, porque não tinha ninguém ali para falar, não, você consegue, porque isso dá muita diferença também, né? E como eu estava estudando sozinha, aí às vezes eu ficava meio desanimada, achando que não ia dar certo, até porque eu perdia muito tempo com essa questão de material, aí eu ficava pensando, será que tô indo bem mesmo? E aí foi um pouco difícil, assim. Já na segunda fase, não, eu tava, depois de ver meu nome, assim, na primeira lista, na primeira fase, eu acho que eu decidi assim, não, é minha vez mesmo, vou confiar que vai dar certo. E olhando para esse seu processo de estudos, o que você apontaria como erros e acertos? O erro essencial foi não estudar desde o início com um cursinho focado para a OAB, né, para essa prova, porque perde muito tempo e desanima muito quando você está estudando sozinho. E acho que o principal acerto foi escolher esse curso, porque tudo, assim, a preparação, o apoio, tirar dúvida. Às vezes você estava com uma dúvida, assim, era à noite, mandava e o professor Igor estava lá. E, assim, é muito diferente, muito diferente. Então, acho que o principal acerto foi escolher o curso certo e escolher uma matéria que eu gostei de estudar. Porque não adianta você escolher a segunda fase, sendo que é uma matéria que você acha que é fácil, mas não é uma coisa que você se identifica, porque você vai ter que derramar muito tempo naquilo ali. Então, acho que esses foram os principais acertos. Certo. E qual mensagem você deixaria para quem vai fazer o próximo exame da OAB? Você que passou aí por esse processo de aprendizado, né? Fez uma prova sem se preparar, né, de forma alguma a primeira vez, e aí encarou o desafio, fez o que era necessário, passou. O que você ressaltaria para quem quer alcançar o mesmo objetivo? Bom, primeira coisa é acreditar que você consegue, né? Porque nada vai acontecer se você não acreditar que pode dar certo.
Segundo é escolher o cursinho certo. Eu aconselho muito, eu recomendo para todo mundo fazer o estratégia e, se possível, fazer com monitoria, porque deu muita diferença. Se você for fazer administrativo, o professor Igor é maravilhoso. A preparação, o apoio, eles estão sempre ali. Então, isso dá muita diferença. E o terceiro é organizar o tempo, porque não adianta nada você se matar de estudar e aí às vezes se sente frustrado porque não deu atenção à família, não conseguiu ter o seu momento de lazer. Então organiza o tempo, prioriza. Às vezes você estuda, se você trabalha, tem várias coisas, consegue só estudar 2 horas, mas estuda 2 horas todos os dias. Mas tira uns 5 minutinhos para a família, 5 minutinhos para descansar a vista, para dar uma caminhada. Eu acho que isso é muito importante. Tem bicho de 7 cabeças na OAB? Não, é questão de preparação mesmo. É questão de você ter alguém que vai te falar, é assim, sabe? Vai, faz assim que vai dar certo. Tem que seguir uma estratégia mesmo, né, de Tem que preparação. ter estratégia de preparação. Tem muita diferença. E se fizer certinho é uma coisa possível, né? Nada desse temor Não, todo que parece que é criado aí, né? Em torno desse exame. Fica bem mais fácil quando tem a receita do bolo. Tá certo, Priscila, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco, veio até São Paulo nos conceder essa entrevista, contar um pouquinho aí do seu processo de preparação para a OAB, a gente agradece muito. Obrigada, é uma honra estar aqui. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau!